primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, lá no versículo 4. Quem não achou, é só olhar para o telão. Estou procurando outro versículo aqui no livro dos Salmos também. Diz assim, ó: o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Na NA, né? Bota na revista corrigida agora, por favor. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Pedimos ao Eterno que o Senhor venha falar conosco nesta noite, que o Senhor venha nos dar as tuas revelações, que o Senhor venha nos alimentar, ó Deus, com a tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, fala conosco nesta noite. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vemos como Deus muda a situação. Como Ele inverte as coisas na vida do servo dele, na vida de quem serve Ele com fidelidade, com retidão. Às vezes tem tudo para passar por perdas, por prejuízo enorme. Tem tudo para ser humilhado, para ser derrotado. Aí de repente Deus entra, mano. Aí quando Ele entra, Ele muda a situação, Ele muda a história. Aqui nós vemos Ana louvando ao Senhor. Aqui o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, ou melhor, até o versículo 10, Ana está louvando ao Senhor. Está adorando a Deus. Mas se você ver no capítulo 1, é uma mulher que não tinha nem forças para adorar. É uma mulher que não tinha forças para orar ao Senhor, para falar palavras com Deus em oração. É uma mulher que vivia debaixo de humilhação, debaixo de afronta. Mas no capítulo 2 ela está adorando ao Senhor, ela está louvando ao Senhor. Ela está rasgando o coração diante de Deus em gratidão pela bênção recebida. Nós conhecemos a história de Ana, a rivalidade que existia dentro de sua casa. Não é isso? Tinha o seu esposo, Eucana, tinha duas mulheres, uma gerava filhos, que era Penina, Ana não. E essa que gerava filhos humilhava a Ana, afrontava a Ana. E existia uma tristeza dentro do coração de Ana porque ela não conseguia gerar um filho para o seu esposo. Mas porque na época uma mulher que não gerava filhos era tida até mesmo como uma amaldiçoada. Imagine ela no meio da sociedade que ela vivia, por onde ela andava. Todos os anos que ela foi no templo adorar o Senhor. Penina cheia de filhos e ela sozinha, naquela tristeza dela. E Penina pensando que estava por cima, não é isso? Lá por cima da carne seca, era maioral, porque conseguia e Ana não. E nisso humilhava a Ana. Imagina, todas as vezes que aquela mulher engravidava, ela passando a mão na barriga,
com aquela olhar, eu posso e você não. São as humilhações que as pessoas passam em suas vidas, que os servos de Deus passam. Quem aqui nunca passou por uma humilhação de alguém, não é isso? Quem aqui nunca passou por uma afronta do inimigo, alguém querendo nos humilhar, se desfazer de nós, porque aparentemente se está numa situação, numa posição mais favorável, tem algo a mais do que o que nós temos, mas não sabem eles o que Deus pode fazer em nossas vidas. Aquele que te persegue hoje não sabe o que Deus tem para fazer na tua vida. Aquele que te persegue hoje não sabe as promessas de Deus na tua vida. Aquele que te persegue hoje não sabe o que Deus quer fazer através da tua vida. Ela pensava que Ana era amaldiçoada, que era uma doente, que não podia gerar filhos, que nunca ia gerar. Mas não sabia que tudo aquilo ali estava no propósito de Deus, estava no plano de Deus. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Quem te critica hoje por causa da tua dor, por causa do teu sofrimento, pensa que Deus não está contigo, pensa que você está em pecado, pensa que mais nada vai dar certo na tua vida, não entende que Deus está no controle de tudo, aleluia. No meio dessa tua dor, do teu sofrimento, Deus está, aleluia, te conduzindo dentro da vontade dEle para realizar aquilo que Ele quer realizar na tua vida. Oh, aleluia, eu sinto Deus aqui neste lugar, Deus está falando aqui. Essa palavra é poderosa para a tua vida nessa noite, aleluia. Oh, ainda que você esteja passando por uma humilhação, sendo fiel a Deus, buscando ao Senhor na tua sinceridade, Senhor, por que eu estou passando isso? Porque o meu inimigo está vendo a minha derrota, aleluia, sua aparência. Deus está conduzindo a tua história e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Primeiro, dentro dessa derrota, dentro dessas situações que nós passamos, de aparente derrota, aleluia, Ele vai mostrando quem realmente é nosso amigo, tá entendendo? Eu nem falar sobre isso hoje, mas a mensagem vai caminhando para isso. No seu momento de dor, presbítero Severino, Deus vai mostrar quem é teu amigo verdadeiramente. Na sua luta, presbítero Antônio, Deus vai mostrar quem realmente está do seu lado para te ajudar. Aí Deus vai mostrar quem realmente pode caminhar contigo. Porque no momento de dor, no momento de luta, máscaras caem. Pessoas que deveriam estar do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nem que seja com a palavra de ânimo, de vitória. Essas mesmas pessoas se levantam contra nós para nos humilhar, para nos afrontar. Aí Deus está mostrando, esse não pode mais andar contigo. Mas Deus sempre coloca pessoas em nossas vidas com a palavra de vitória, de bênção. Aí Deus mostra, esse daí pode andar contigo, esse daí pode orar contigo, esse daí pode já sentar-se à mesa contigo, pode tomar café contigo, pode almoçar, porque esse é amigo verdadeiramente. E os outros? Vira as costas? Não, ora por eles, fale com eles quando necessário, mas sabe que com eles vocês não podem contar, e sabe que você tem que ficar ligado perto dessas pessoas. Abrir a boca quando é necessário, porque essas pessoas ficam nos observando o tempo todo, até no que falamos, querendo ouvir algo para nos acusar, lá embaixo. Então Deus mostra com quem nós devemos andar. Aquela mulher humilhava a Ana, mas não sabia o que Deus tinha na vida dela. Nós sabemos que o sacerdócio estava corrompido, os filhos de Eli não levavam a Deus a sério. A Bíblia diz que um dos filhos dele era casado, mas tinha relacionamento extraconjugal.
as mulheres ficavam em montes na porta do templo para ficar com esse filho dele. Olha só como estava a casa de Deus. Pecado correndo à solta. Os sacerdotes praticando pecado deliberadamente. O Eli, o sumo sacerdote, ficando cego, já não corrigia seus filhos como deveria corrigir. A bagunça estava instaurada na casa de Deus. Deus precisava de alguém para assumir o sacerdócio e levar a sério. Colocar as coisas em ordem. Restaurar o altar, não é isso? Deus precisava de um sacerdote. E Ana precisava de um filho. Olha só, mano. Deus precisava de um sacerdote e Ana precisava de um filho. Parece até que Deus vai querer negociar com Ana, né? Mas Deus não negocia com ninguém. Ele só queria que Ana entrasse na vontade dele. Ana orava muito para ter um filho, mas para agradar o seu marido. Ela orava, eu quero agradar meu marido naquele sentimento, quero que ele se agrade de mim, que ele se achegue mais a mim, embora ele amava mais a ela, mas aquele sentimento de querer agradar o marido. E sempre orando, mas no seu interior para agradar o seu marido. Mais uma vez ela foi ao templo, aí mudou a oração, cara. Às vezes as coisas não acontecem porque nós não mudamos a oração. Porque estamos orando de acordo com nossas vontades, para agradar alguém, totalmente fora do plano de Deus para nossas vidas. Aí não há mudança da oração, no que falamos com Deus, Deus muda a nossa história. Vários anos ela está orando a Deus, pedindo um filho para agradar o seu marido. Mas no dia que ela vai ao templo e ora a Deus, e diz que ia entregar no templo o filho dela para servir ao Senhor, e Deus fala, é isso aí que eu quero ouvir, aleluia. Era só o que Deus estava querendo ouvir dos lábios dela. Na verdade ela nem falou direito, né? Estava chorando, né? Aquela conversa que nós temos com Deus de vez em quando, que os lábios se mexem, é só choro, é só lágrima. Mas aquelas lágrimas que Ana derramou naquele dia foi um texto diante de Deus, aleluia. Era o que Deus queria de mim. Quando ela diz que ia entregar ao Senhor, aí Deus fala, é isso que eu quero. Deus precisava de um sacerdote, de um profeta, né, também, de juiz. E ela precisava de um filho. Então ele falou assim, agora que você entrou na minha vontade, vai entregar o teu filho a mim. Agora eu vou te dar esse filho. Aleluia, Deus abençoe. Oh, aleluia, glória a Deus. E Deus não abençoou pouco, não abençoou, foi muito. Quando a gente entra na vontade de Deus, Deus abençoa com vontade, varão. Já viu quando Deus está te abençoando e você não entende da onde está vindo tanta bênção? Parece que Deus ficou com vontade mesmo de abençoar. Deus abriu os céus e agora eu vou abençoar. Quando nós estamos na vontade dele. E Deus abençoa, levanta ele como sacerdote, como profeta, como juiz. Os filhos de Penina nem sabem o que se tornaram. Mas o de Ana, sacerdote, profeta e juiz para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Então Deus deu vitória a Ana. Quando ela ora de acordo com a vontade de Deus. A importância de entendermos a vontade de Deus para nossas vidas e orarmos de acordo com essa vontade. Quando você ora de acordo com a vontade de Deus, Deus atende. Tiago diz, vocês oram, vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Porque vocês oram para gastar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. É por isso que vocês oram e não recebem. Porque vocês oram para poder gastar nos prazeres de vocês, na vontade de vocês. Então muitas vezes nós não recebemos de Deus porque até oramos muito, mas só pensando em nós mesmos, nos nossos próprios prazeres, na nossa própria vontade. Mas quando procuramos entender a vontade de Deus,
Deus. Como agradá-lo, como fazer a sua vontade. E oramos nesse sentido. A bênção de Deus vem para a nossa vida. Mas Ele nos responde. Ela muda a oração, muda os pedidos. Ou melhor, o pedido era o mesmo, né? Mas o que ia fazer com a resposta do pedido seria diferente. A intenção já era outra. Quando ela faz isso, Deus atende a sua oração. E Deus a tira de uma vida de humilhação, de uma vida de uma afronta. E ela passa a viver uma vida de adoração, de louvor ao Senhor, pela bênção recebida. Então ela vai cantar o hino da vitória. Porque ela viu Deus abençoando ela e jogando por terra a afronta da inimiga dele. Ela não ia mais viver debaixo de afronta, debaixo de humilhação. Porque Deus mudou a situação, mudou o quadro. Aleluia. Louvado seja o Deus poderoso. Aí na oração dela ela diz: o arco dos fortes foi quebrado. Aleluia. E os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela louva ao Senhor e diz: o arco dos fortes foi quebrado. Quem tinha força, quem tinha um arco, quem tinha flecha, foi humilhado. Deus tirou toda a força. Sabe o que é Deus quebrar o arco, meu irmão? A força da flecha está no arco. A força da flecha para atingir, para ferir, está no arco. Coloca a flecha no arco, puxa, né? E lança. Naquela época era igual um tiro. Feria, machucava, matava. Mas Ana está falando: o arco dos fortes foi quebrado. O forte até tinha um arco poderoso para ferir, para atingir, mas Deus quebrou esse arco e a flecha perde a sua força. Não tem como lançar flecha sem arco, varão. Está entendendo, varão? Oh, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus está ensinando, ó, toda arma que o inimigo usar contra você, ele tira a força dela, ele quebra. Ele inutiliza ela, aleluia, glória a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Oh, aleluia, glória a Deus. Pode preparar a arma, aleluia, pode fazer tudo que for preciso para te atingir, mas Deus torna aquela arma inútil para glorificar o nome dele na tua vida. Por isso que ele diz assim, a sua palavra: que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É só instrumento de guerra. O arco para lançar a flecha, a lança para ser lançada, com aquela ponta para ferir, e o carro, né, para levar os cavaleiros para a guerra, para atingir. Aí o que Deus faz? Ele quebra o arco, ou seja, flecha nenhuma vai ser lançada. Oh, ele corta a lança, tá entendendo? Se ele corta a lança, se lançar a lança, ela perde a sua estabilidade, não atinge o alvo. Oh, Deus poderoso, ele quebra os carros para o inimigo não te alcançar, aleluia. Ele está dizendo: o que o inimigo usar para te atingir, eu inutilizo, eu quebro, eu desfaço, eu não deixo te atingir. Sabe por quê? A proteção de Deus está sobre a tua vida. Onde o inimigo se levantar contra a tua vida, permaneça fiel, permaneça orando, buscando a vontade de Deus, que o Senhor vai envergonhar. O Senhor vai envergonhar. Eu não sei se você entrou aqui hoje em uma guerra, em uma luta tremenda, mas Deus está dizendo aqui que Ele está entrando nessa guerra, aleluia. E o que o inimigo está usando contra você, Ele vai desfazer. A palavra de vitória para tua vida. Essa palavra é para te mostrar que Deus está contigo nessa luta. Deus está contigo nessa afronta que você está passando, Ele está contigo.
estão te afrontando, estão se levantando contra você, preste atenção, você é propriedade de Deus, aleluia. Se está se levantando contra você, se levanta contra o próprio Deus, mano. Contra o próprio Deus que se levanta. Quando Senaqueribe se levantou contra o rei Ezequias, enviou cartas para humilhar o servo de Deus, enviou seus servos ali para humilhar o servo de Deus. Ainda mandou falar com Ezequias, né, que Senaqueribe, rei da Síria, estava vindo dominando tudo. Várias nações que ele estava dominando. Reino poderoso. Aí mandou falar para Ezequias: olha, Ezequias, olhe para os deuses das outras nações. O que puderam fazer por elas? Quando ele fala isso, ele não está afrontando só Ezequias, não. Ele está afrontando Deus Todo-Poderoso. Aí a batalha saiu foi para outro nível. Estava no nível terreno, né? Ela vai para o celestial. Aleluia, glória a Deus. Quando vai para o celestial, Deus entra na guerra, meu irmão. E quando ele entra para vencer, ele não entra para perder, tá entendendo, meu irmão? Ezequias pegou as cartas, foi com as afrontas do inimigo e foi apresentar. Quem que tem que ser apresentado essas afrontas? A Deus, irmão. Foi lá e orar ao Senhor, foi falar: olha aqui, Deus, o que eles estão falando? E ele falou: verdade é, os deuses das outras nações nada puderam fazer por elas, mas eles eram deuses de pedra, de barro, de madeira. Ezequias estava colocando diante para Deus assim: eles não eram deuses como o Senhor é, aleluia. Ele já está falando: o Senhor não é um Deus de barro, o Senhor não é um Deus de pedra, o Senhor não é um Deus de madeira, não. O Senhor é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. É isso que Ezequias estava colocando ali diante de Deus em oração. Aleluia. Ezequias pediu: se levanta, Deus, para que eles vejam que só o Senhor é Deus. Aleluia. Falou que só Tu és o Senhor. Aí Deus entra na guerra. Deus entrou na guerra, irmãos. E só um anjo que Deus enviou eliminou 185 mil. E Senaqueribe teve que voltar envergonhado para o seu reino. Aquele que estava humilhando o servo de Deus. Irmãos, era muita. Se você ler o que esses homens estavam falando com Ezequias, é muita afronta, muita humilhação. É falar assim: eu te dou 2.000 cavalos se você tiver homem aí para montar, tá entendendo? Para o servo de Deus falando isso. E gritando. Ezequias falou: fala na própria língua de vocês, para que o povo não fique com medo. A gente conversa que não, eles gritaram em hebraico mesmo, para que todo mundo ouvisse aquelas humilhações. Só humilhando o povo de Deus, só humilhando. Mas uma hora Deus entrou na guerra. Oh, Deus está falando aqui hoje. Se você estiver passando por humilhação na tua vida, por uma fome, o Senhor vai entrar nessa guerra. O Senhor vai mudar a situação. O arco dos fortes vai ser quebrado. Os fracos serão cingidos de força. Aleluia. Olha só, irmãos. Olha a continuação. Os fartos se alugaram por pão. E cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos. E quem tinha muitos filhos, enfraqueceu. Aleluia. Versículo 8, ó. Vamos continuar. O Senhor é o que, no 6, o Senhor é que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz.
Oh, aleluia. É Deus quem dá o livramento. É Deus que muda a história. É Deus que envergonha nossos inimigos. Tem gente que cria raiva da gente de graça, só porque somos crentes. Se levantam contra nós de graça, só porque somos crentes. A gente ora pela vida da pessoa, quer ver o bem da pessoa, fala de Jesus, quer ver a pessoa salva. Aí tá a pessoa se levantando contra nós. Tá a pessoa querendo nos humilhar. Tá a pessoa falando de nós. Aí o servo de Deus vai fazer o quê? Vai brigar? Não, o que ele vai fazer? Vai orar. Qual é o problema disso? É que quando ele ora, Deus ouve e Deus atende. Aí ele muda a situação. Aleluia, glória a Deus. Aí para fechar, vamos lá no Salmo 124. Sobre esse Deus que dá o livramento. Sobre esse Deus que envergonha os nossos inimigos. E mostra para eles que Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Estou falando isso aqui, irmão, não é para você sair daqui com raiva, querendo brigar com quem te afronta, não. É só para você entender que Deus está contigo. A sua guerra não é contra essa pessoa, a sua guerra é contra quem está usando essa pessoa. É isso que a Bíblia nos ensina. A nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isso. É contra o reino das trevas a nossa guerra. Então a gente guerreia contra esse reino através da nossa oração, revestido da armadura de Deus, resistindo, permanecendo firme de amar. E o Senhor glorifica o nome dele em nossas vidas. Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Aleluia. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se, aleluia, e nós escapamos. Olha só o versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu. O nosso socorro está em quem, igreja? Que fez o céu e a terra. O nosso socorro está nele. Pode o inimigo se levantar, pode fazer feitiçaria, pode fazer o que for. O nosso socorro está no Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode colocar nome na boca do sapo. A única coisa que vai acontecer é o sapo morrer de fome, porque o nosso socorro está no Senhor, aleluia, glória a Deus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ele quebra o arco do forte, está entendendo? Se levantarem contra a tua vida, se tentarem te humilhar, se tentarem prevalecer contra ti, entenda uma coisa: Deus quebra o arco do forte. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, mas dá vitória ao servo fiel. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra. Fique em pé que eu quero orar contigo nessa noite. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Santo é o teu nome. Oh, Deus vivo, eterno, amado e poderoso. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Essa mensagem falou contigo. Você está passando por alguma humilhação, por alguma afronta. Coloque isso para diante do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmão, já teve afronta que eu passei. Quantas vezes a gente, por ser cristão, passa afronta só por ser fiel a Deus? Já teve afronta que eu passei em ambiente de trabalho.
pessoa me perseguindo só porque eu era crente. Só porque eu era crente, fazendo nada de errado. Só porque era crente, a pessoa me perseguindo. E ele estava no nível hierárquico na empresa, acima de mim, porque era meu chefe. Mas me perseguia, me perturbava. Eu orando ao Senhor, orando ao Senhor, orando ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Só o que Deus fez? Ele saiu da empresa e assumiu o lugar dele. Só para ele deixar de ser bobo e parar de perseguir o servo de Deus. Não briguei com ele, não afrontei. Só coloquei diante de Deus. Deus muda a situação. É isso que Deus faz, irmãos. Ele muda a situação. O arco dos fortes é quebrado. E os fracos são cingidos de força. Aleluia, louvado seja o Senhor. Você pode passar perseguição no trabalho, na família, nos parentes, onde for. Continue sendo fiel a Deus. Continue buscando ao Senhor. Coloque isso diante de Deus. Que de uma hora para outra Deus muda tudo. Ah, por que Deus não muda rápido? É porque às vezes Ele está usando essa pessoa para moldar o teu caráter, para gerar paciência, para te levar a ser uma pessoa de oração. Aí Ele vai usando essas pessoas para nos moldar, tá entendendo, cara? Para colocar algo em nossas vidas que precisa ser colocado, para tirar algo que precisa ser tirado. Aí Ele vai nos moldando. Aí, pronto, agora está onde eu queria que estivesse. Chegou na minha vontade. Agora eu entro e mudo a situação. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É assim que Deus faz. Então continue sendo fiel, continue buscando. Porque Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a situação. Deus inverte a situação. Às vezes está para perda, Ele muda para ganho. Está para choro, Ele muda para sorriso, para adoração. Para cantar o hino da vitória. Quem aqui quer cantar o hino da vitória? Você vai cantar o hino da vitória para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Então coloque isso diante de Deus. Senhor, obrigado por esta palavra. Senhor, pedimos que esta palavra fique em nossos corações. Nos ajude a viver a Tua palavra, Senhor. Quantas vezes passamos por afrontas, por humilhações. Pessoas se levantam contra nós. Mas elas não sabem, Pai, quem Tu és, ó Deus. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és aquele que quando age ninguém pode impedir. Senhor, nos ajuda em nossas lutas, em nossas tribulações. Guerreia, Senhor, as nossas guerras. Envergonha, Senhor, os nossos inimigos, quem quer ver o nosso mal. Mostra, Pai, que Tu és o nosso Deus. Envergonha o inimigo da nossa alma, que quer nos derrotar, que quer nos destruir. Que usa a pessoa para nos humilhar, para nos afrontar. Envergonha, Pai, o inimigo das nossas almas. Envergonha esses espíritos imundos que se levantam contra nós, ó Pai. Mostra, Senhor, que Tu és o nosso Deus. E nos dê forças, ó Pai, para passar por essas situações. Mas sendo fiéis a Ti, glorificando o Teu nome, orando a Ti, não abandonando o nosso chamado, não deixando de fazer a Tua vontade. Ó Pai, que vejamos a Tua glória se manifestar em nossas vidas, ó Pai. Que vejamos, Senhor, o Senhor se levantar em nosso favor e nos dar vitória, Pai bendito, eterno e poderoso. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, irmãos. Oh, Deus Santo, eterno, amado e poderoso. Amém, irmão?